Toca-me com teu olhar, aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos adiantados na nossa caminhada de tempo comum. É sempre bom, a cada missa, é sempre bom a gente recordar que essa nossa caminhada de tempo comum, ela compreende 34 domingos, que nós chamamos de domingo do tempo comum. E a liturgia nos apresenta alguns símbolos que nos ajudam a bem celebrar esse tempo comum. A cor verde, por exemplo, é uma cor que predomina nesse tempo comum. As vestes do padre, depois a toalha do altar, e assim o próprio folheto na cor verde. São símbolos que nos ajudam a viver bem esse tempo. Verde é a cor que a igreja nos apresenta como cor de esperança, para dizer que cristão católico caminha sempre na esperança. Mas o verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro, para dizer que a nossa caminhada aqui nesta terra, ela não está totalmente madura. Quando nós estivermos totalmente prontos, aí sim, não será lugar para nós aqui mais. É hora de voltar lá para a casa do Pai, porque a nossa intimidade com Deus alcançou o amadurecimento total. E a cada domingo, a palavra de Deus vai nos propondo alguns temas para a gente viver bem a semana. Essa semana, nós começamos hoje a 14ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus, nesse final de semana, vem nos ensinar onde nós podemos encontrar Deus. Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para que nós possamos encontrar Deus? E ao mesmo tempo, a palavra vem nos advertir que Deus não se encontra em ambientes de orgulho. Nós não vamos encontrar Deus em ambientes de prepotência, em ambientes de injustiça. Esse Deus que nós acreditamos, ele não compactua com nada disso. Primeira leitura que nós ouvimos, tirada das profecias de Zacarias, o capítulo 9, e os versículos de 9 e o 10.
Esse trecho do profeta Zacarias foi escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E a estrutura de todo o texto é nos apresentar o Messias como sendo o rei, como sendo o pastor, o servo. Através desse Messias, Deus vai fazer a sua intervenção definitiva nesse mundo, em favor do seu povo. É por isso que a primeira leitura, o autor convida a cidade a encher-se de alegria. E aí ele continua, a partir do versículo 9. Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, ele é humilde, ele vem montado num jumentinho. Ou seja, vem desprovido de toda a autoridade que o mundo nos ensina. Apresenta um rei que vem ao nosso encontro vestido de humildade. A chegada desse rei vitorioso se dará de forma simples, de forma humilde, de forma pacífica. O autor do profeta, aqui das profecias de Zacarias, está dizendo que ele não vem montado num cavalo de guerra, que era o símbolo do militarismo na época de Cristo. Ele vem sim montado num jumentinho, numa atitude que revela profunda humildade, contrapondo-se com a exibição de força e de poder que existia naquela época. Gente, esse texto foi escrito 300 anos antes de Cristo. E quando nós celebramos o Domingo de Ramos, que nós vemos Jesus fazendo exatamente o que está nesse texto, nós compreendemos a dinâmica do reino de Deus. A título de conhecimento, o Domingo de Ramos era quando o imperador vinha para celebrar a Páscoa em Jerusalém, e ele vinha com toda a sua comitiva, varrendo a cidade, para que todo mundo pudesse ver a exibição de poder do imperador. E Jesus faz o mesmo gesto, mas agora seguindo as profecias de Zacarias. Entra pela periferia da cidade, montado num jumentinho, aquilo que não oferece risco nenhum. Portanto, vem nos dizer que o plano e o projeto de Deus, ele começa a acontecer na nossa vida a partir da simplicidade. Então nós percebemos que nessa primeira leitura existe aqui um grande paradoxo. Esse mesmo rei, humilde, pacífico, diz a primeira leitura que terá força para destruir os instrumentos de guerra. Não é o que está lá no versículo 10 da nossa primeira leitura? Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Portanto, a humildade nos faz dar passos capazes de destruir qualquer aparato de guerra. É isso que nos ensina essa primeira leitura. Com a humildade nós seremos capazes de anunciar a paz às nações. E aí diz a primeira leitura, e esse domínio da paz se estenderá de mar a mar. Portanto, o livro deixa muito claro que a preocupação de Deus não é com outra coisa senão em salvar o seu povo. E nós somos convidados a redescobrir, meus irmãos, esse Deus que vem ao nosso encontro. Esse Deus que restaura a nossa esperança, esse Deus que nos oferece a paz, e uma paz que não deve ser entendida pela ausência de guerras, mas uma paz duradoura, uma paz que começa dentro do meu coração. E essa paz que começa no meu coração, ela não precisa ser entendida somente como a ausência de guerras, mas uma paz que me recompõe a cada minuto. A história da salvação deixa muito claro que Deus já nos mostrou muitas vezes que corações transformados é capaz de mudar o mundo. Olhemos a história dos santos. Coração transformado muda a família. Coração transformado muda uma nação inteira. Coração transformado vive o perdão.
Coração transformado semeia a paz. Coração transformado rega a esperança com a paz. Coração transformado reflete o rosto de Deus nesse mundo. E aí, cada um tem o seu santo de devoção. E perceba, estude a história do santo de devoção. Tudo começou com um coração em processo de mudança. E aí, grandes coisas aconteceram. E isso pode acontecer conosco hoje, quando nós nos dispusermos a transformar o nosso coração. E aí, aos poucos, ir transformando a nossa família, o nosso ambiente do trabalho, ir transformando aqueles que estão à nossa volta. Daqui a pouquinho, nós vamos estar transformando o mundo inteiro. Mas tudo começa com a semente plantada no coração. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, é uma carta muito bem elaborada. Se nós lermos a carta de São Paulo aos Romanos inteira, nós vamos perceber que é um texto muito bem elaborado, fruto de uma reflexão amadurecida de São Paulo. E aqui nesse trecho, ele expõe de forma muito tranquila, de forma muito serena, a sua reflexão sobre a salvação. Lembrando que esse tema, salvação, era muito complicado de se falar na época de Paulo. Porque existiam lá na comunidade de Roma dois grupos, um que achava que a salvação ela era fruto de uma conquista humana. Era fruto de um cumprimento de regras. Ou seja, eu faço tudo direitinho e no final da minha vida, Deus não tem outra alternativa senão me salvar. E tem muita gente que acha que é assim. E tinha um outro grupo também que não se preocupava com nada. E aí Paulo vem dizer, gente, a salvação, ela não é conquista humana. Ela é fruto, ela é um dom de Deus que Deus nos oferece sem que nós mereçamos. Portanto, Deus nos dá a salvação de graça, sem que a gente mereça. Mas por que Deus faz isso? Aí ele continua, porque nós estamos mergulhados no pecado, porque nós vivemos segundo a carne, mesmo assim, Deus nos oferece a salvação. E essa salvação chegou até nós através de Jesus. Mas essa salvação, ela atua em nós, aí São Paulo vai dizer, pelo Espírito. Portanto, Deus nos oferece a salvação. Ela chega até nós no seu Filho Jesus. E ela começa a agir, a atuar dentro de nós pela ação do Espírito. E aí faz muito sentido essa segunda leitura, em que Paulo nos convida a vivermos a vida no Espírito. O que Paulo está querendo dizer é que o Espírito nos traz o projeto salvador de Deus. E Paulo não cansa de anunciar esse projeto salvador. Vem dizer que Jesus gastou a sua vida cumprindo a vontade do Pai, anunciando o reino de Deus. E o preço disso foi que mataram ele na cruz. O preço disso foi que pregaram ele na cruz. Só que São Paulo vem dizer, essa morte não foi o fim. O Espírito de Deus o ressuscitou. Portanto, o Espírito agindo em nós, mas agindo no Filho. E aí ele continua, e Jesus ofereceu aos seus discípulos esse mesmo Espírito, quando naquela manhã da Páscoa, Jesus sopra sobre a comunidade, o sopro e diz, recebei o Espírito Santo. Isso é uma realidade, meus irmãos. Então Paulo nos convida a tirarmos conclusões dessa vida no Espírito. Conclusões práticas. Quer viver segundo a carne? Saiba que você vai morrer, diz São Paulo. Isso é, você não vai encontrar a vida eterna. Mas, se vivermos segundo o Espírito, iremos ressuscitar para essa vida nova. Olha que bonito, gente. O julgamento se dará a partir das nossas escolhas. E se nós olharmos agora e julgarmos a história de Jesus inteira, com os critérios desse mundo, nós vamos tirar uma conclusão que vai ser a conclusão mais certa que o mundo vai nos ensinar. Olhar para Jesus crucificado,
olhar para uma imagem toda ensanguentada, coroada de espinhos, o que nós vamos encontrar ali? Olhando com os olhos do mundo, um homem fracassado, um homem que se deixou matar na cruz. É isso que o mundo nos ensina. E aí, consequentemente, essa vida segundo a carne faz todo sentido quando nós olhamos para Jesus como um fracassado. Mas com os olhos da fé, nós vamos encontrar ali a maior prova de amor que um Deus poderia dar para o seu povo. Um Deus que desde sempre escolheu correr atrás de nós. Eu já disse isso algumas vezes e repito: qual é a religião nesse mundo que existe um Deus que corre atrás do homem, senão a nossa? Um Deus que decidiu correr atrás de nós. Ninguém pediu para Deus vir atrás de nós. Ele veio porque quis. E nesse querer de Deus, Ele traz junto a salvação. Ele traz junto a possibilidade de uma vida nova. Esse Jesus que o mundo nos ensina que é um fracassado, não tinha nenhum cargo público. Esse Jesus que o mundo nos ensina a tirar conclusões que ele é um fracassado, ele não tinha nenhuma conta bancária, não tinha o carro do ano, não tinha diploma de doutor, não tinha nada. E São João vem dizer, não tinha onde colocar a cabeça. Não tinha onde reclinar a cabeça. Esse Jesus fracassado que o mundo nos ensina, não teve o apoio dos intelectuais da sua época. A Sagrada Escritura vem nos dizer que aquelas pessoas que escutavam Jesus eram simples, eram pobres. E esse Jesus não quis fundar nenhum sindicato, não quis sentar num gabinete para poder ditar as ordens. Ele apenas ensinou aos que o seguiam que Deus é amor na sua essência, que Deus é um Deus que não cansa de correr atrás do homem, que Deus é um Deus que é Pai, é um Deus que não olha o nosso passado muitas vezes marcado por falhas graves, mas é um Deus que está disposto a nos oferecer a salvação a qualquer instante. Basta eu me decidir por Ele. Por isso Cristo venceu, diz São Paulo, porque gastou a sua vida em Deus, nesse Deus que anunciava, nesse Jesus que anunciava Deus como sendo o Deus amor. Onde é que nós estamos gastando a nossa vida, meus irmãos? Onde é que nós estamos consumindo essa vida que Deus nos proporcionou? E por fim, nós olhamos rapidamente o Evangelho de hoje, o capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta um diálogo bonito de Jesus com o Pai. E nesse diálogo nós temos um fato triste, em que os sábios, em que os cultos, em que os entendidos não quiseram ouvir as palavras de Jesus. Esses com muita frequência se consideram autossuficientes, acham que pode caminhar sem Deus, criam um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Está cheio de pessoas assim. Se nós pensarmos um pouquinho, nós vamos perceber, às vezes até pessoas que convivem comigo, que já teve a ousadia de criar um Deus que fosse domesticado, que eu pudesse fazer dele o que eu quisesse. Um Deus que foi criado para atender às minhas necessidades. Portanto, um Deus totalmente domesticado. E aí Jesus vem dizer, esses não querem escutar a palavra de Deus. Esses não querem ter um compromisso com a palavra. Já os pobres não, diz o Evangelho. Os pobres veem em Deus a sua única riqueza. Pobre, gente, não é somente aquela categoria sociológica de pessoas, mas pobres também, nós podemos entender aqueles que deixam de confiar nas propostas do mundo e colocam a sua confiança só em Deus. Vê em Deus a sua única riqueza, vê em Deus a sua fonte de alegria. E aí nós precisamos aprender com Jesus, no Evangelho de hoje, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sou manso e simples de coração. Peçamos a Deus nessa Eucaristia que nós estamos celebrando,
que tenhamos a coragem de olhar para o crucificado e dizer: faz com que o meu coração seja muito parecido com o seu. Ensina que os caminhos desse mundo passam muitas vezes por armadilhas, e se eu não tiver a tua companhia comigo, com muita facilidade eu vou me perder por esses caminhos. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.